E aí pessoal, como que vocês estão? Hoje a gente vai bater um papo sobre como escolher o curso da sua faculdade. Porque, assim como vocês, eu também já tive muita indecisão em escolher o curso, passei por muita dificuldade escolhendo, mas finalmente eu consegui me decidir. Então, vou dar umas dicas hoje de como escolher o seu curso da faculdade. Primeiro, você precisa entender as grandes áreas do conhecimento: ciências naturais, ciências humanas, exatas, linguagens. Aí, por exemplo, se você gostar muito de exatas, você pode ir para engenharia, talvez. Ou fazer licenciatura em matemática, física, química. Aí, caso tenha mais de uma área em comum, pense em meio termos interessantes. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito da ideia de medicina, mas também gosto muito da ideia de direito. Então, um meio termo interessante é medicina legal, por exemplo, que faz análise e tal, para enviar para o judiciário, bem interessante. Ou também, quem gosta muito de biologia, mas também gosta muito de exatas, pode fazer bioinformática, bioestatística, ou até fazer uma pós-graduação nisso. Aí, uma técnica que ajuda muito é a técnica japonesa do Ikigai, que eu vou botar aí na tela, uma imagem. Aí você precisa saber o que você ama, o que você ama mesmo, tem vontade de fazer todo dia. Aí isso é sua paixão. Mas aí, precisa ver o que você é bom de fato, a sua vocação. Mas não é porque eu sou ruim em algo que eu tenho que desistir. Não, você pode treinar, melhorar. Porque se você quer fazer engenharia, por exemplo, e você não é tão bom em exatas, você pode treinar bastante que você vai ficar bom. Porque matemática é treino, por exemplo. O que você pode ser pago, pelo que você pode ser pago, aí é a sua profissão. E o que o mundo precisa, que aí seria a sua missão. E o Ikigai seria um encontro de todos esses pontos. E além disso, a gente precisa entender também que toda profissão tem um lado ruim, entre aspas. Professor, por exemplo, tem alunos mal educados em sala de aula. Um médico precisa encontrar muita morte, muito sofrimento durante... tem pessoas que podem morrer e tal. Veterinário tem que fazer eutanásia de vez em quando. Geofísico precisa trabalhar embarcado, geralmente plataforma e tal, locais remotos. Direito tem muita burocracia. E aí, quando você entende os grandes problemas de cada área, você pode tentar resolvê-los. Por exemplo, medicina tem o câncer. Direito tem corrupção, injustiça. E aí, quando você pensa nessas grandes coisas, mesmo que você não resolva, mas só de pensar em resolver, você ganha uma motivação a mais, sabe? Você fica mais motivado, dá vontade de estudar mais para resolver esses grandes problemas da humanidade. E você tem que pensar não em resolver para ganhar fama, mas sim em fazer o bem sem ser reconhecido. É bem mais satisfatório. E aí, voltando para aquela parte que eu falei de áreas, para quem tem muitas áreas que gosta de todas as áreas, por exemplo, a gente precisa fazer que nem um filósofo, Sartre, Jean-Paul Sartre, que ele falava que para a gente fazer uma ação, a gente tem que deixar de fazer outra. Por exemplo, eu não posso querer virar médico, mas querer saber tudo de engenharia, tudo de direito. É impossível saber tudo. A gente nunca vai conseguir chegar no 100%. E aí, a gente tem que fazer não por status, dinheiro, mas fazer por amor, para ter maior rendimento. Porque quando a gente faz por amor, a gente rende bem mais. E também não se importar muito com a opinião alheia, que no final a gente vai morrer no fim, né? E a opinião dos outros não vai importar tanto. Mas sim, se a gente se divertiu e fez algo que a gente gostou. E por fim, é importante que tirem dúvidas com profissionais da área, da faculdade e tal. Porque dá uma boa orientada. É muito bom fazer isso.
A gente precisa pensar também na parte prática, como a gente vai trabalhar, atuação, e não apenas ver as matérias que a gente acha interessante. Porque não adianta nada eu querer ser advogado, mas não ter uma boa oratória. Ou querer ser engenheiro, sendo que eu não tenho boas habilidades manuais. Ou ser médico e não aguentar ver sangue. Mesmo que isso possa ser adquirido, a gente pode conseguir ganhar essas habilidades, a gente precisa ter noção de quais são os nossos pontos fracos. Tem uma citação de Fernando Pessoa que eu gosto bastante, que ele tinha um personagem, um heterônimo, chamado Alberto Caeiro. E ele fala: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Isso mostra que pessoas indecisas, que são muito idealistas, né? Quando tem muitos sonhos, por exemplo, a gente que é estudante, a gente quer ser tudo. Quer ser médico, advogado, engenheiro, professor, artista, escritor, todas as coisas ao mesmo tempo, na verdade acaba não dando certo. Por isso que a gente precisa escolher uma coisa de cada vez, né? Dar um passo de cada vez, pra não dar errado no final. Foi isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.